Desde tempos imemoriais, as altas montanhas do Himalaia têm sido palco de inúmeras lendas e mitos. Entre todas as criaturas misteriosas que habitam estas imponentes montanhas, uma das mais conhecidas e fascinantes é o Yeti, o abominável Homem das Neves. Mas o que é o Yeti? Será que realmente existe ou é apenas uma história popular contada pelos habitantes locais para assustar os estrangeiros? Neste vídeo, exploraremos o mistério por trás desta criatura e os testemunhos que alimentaram a sua lenda ao longo dos séculos. A palavra Yeti vem do tibetano Yete ou Yeté, que se traduz como urso da rocha ou monstro da montanha. Porém, no Ocidente ele é comumente conhecido como Abominável Homem das Neves, devido a uma série de mal-entendidos e exageros que surgiram na primeira metade do século XX. A história do Yeti começou a ganhar força entre os habitantes do Tibete e do Nepal, onde os Sherpas, o povo que vive nas montanhas, relataram encontros com uma estranha criatura humanoide coberta de pelo branco, o que os levou a falar de um ser misterioso, que habitou os picos mais altos do Himalaia. Para eles, o Yeti era uma espécie de espírito guardião, um ser que protegia as montanhas e os seus habitantes e a quem se devia respeito. Porém, foi a partir do século XIX que as primeiras menções ao Yeti começaram a atrair a atenção dos viajantes ocidentais. Testemunhos de expedições no Himalaia, especialmente as dos primeiros montanhistas que tentaram conquistar o Monte Everest, mencionaram avistamentos de pegadas gigantescas na neve. Estas pegadas, que alguns descreveram como semelhantes às de um homem, mas muito maiores, pareciam indicar a presença de uma criatura estranha. Ao longo dos anos, centenas de avistamentos desta criatura foram documentados nas regiões montanhosas do Himalaia. Os Sherpas afirmam ter visto o Yeti à distância, enquanto outros ouviram seus estranhos rugidos à distância. No entanto, o que mais alimentou a lenda foram as pegadas encontradas na neve. Em 1951, o alpinista britânico Eric Shipton tirou uma famosa fotografia de pegadas gigantes na geleira Menlo, perto do Monte Everest. As pegadas, com aproximadamente 30 centímetros de comprimento, pareciam ter formato humano, mas muito maiores. Esta fotografia tornou-se um dos documentos mais famosos relacionados ao Yeti. Embora alguns especialistas em biologia e antropologia tenham tentado explicar as pegadas como resultado de ursos ou de animais conhecidos, outros sustentaram que não havia uma explicação clara. Em 1960, uma equipe de expedicionários, liderada pelo nepalês Narbu Tenzin, encontrou pegadas ainda maiores perto do acampamento base do Everest. No entanto, a evidência física da criatura nunca foi recuperada, deixando muitos céticos questionando se o Yeti realmente existiu ou se era um mito. Apesar da falta de provas definitivas, as pegadas misteriosas continuam a ser uma das principais razões pelas quais o Yeti permanece um mistério sem solução. Embora muitos cientistas acreditem que possam ser pegadas de ursos ou de animais desconhecidos, outros afirmam que há algo muito maior e mais estranho por trás destes avistamentos. Existem diversas teorias que tentam explicar a existência do Yeti. Vejamos alguns dos mais populares. Muitos pesquisadores sugerem que o Yeti pode ser uma espécie desconhecida de macaco gigante, semelhante ao pé grande ou ao Sasquatch na América do Norte. De acordo com esta teoria, a criatura poderia ter vivido nas montanhas durante séculos, desconhecida devido ao seu habitat remoto e natureza indescritível. Outra teoria popular é que as pegadas encontradas nas montanhas do Himalaia poderiam ser de um tipo desconhecido de urso gigante. Alguns afirmam que este urso poderia ter características que o fazem parecer mais humanoide, como pernas largas e altura. Alguns estudiosos sugerem que o Yeti é simplesmente uma lenda inventada pelos habitantes da região para proteger as suas terras e afastar os estrangeiros. Segundo esta teoria, o Yeti nada mais seria do que um mito criado para explicar fenômenos inexplicáveis ou para dissuadir estranhos de se aventurarem nas perigosas montanhas. Como mencionamos acima, os Sherpas acreditam que o Yeti é um protetor espiritual das montanhas. Para eles, a criatura não é um simples animal, mas um ser divino que guarda os segredos das montanhas.
Esta visão espiritual é a mais respeitada pelos habitantes locais, que evitam falar muito sobre o Yeti por medo de despertar a sua raiva. Embora muitos pesquisadores e expedições tenham tentado desvendar o mistério do Yeti, a verdade permanece um enigma. Apesar dos avanços tecnológicos, pegadas estranhas, testemunhos e avistamentos de Sherpas continuam sendo o único elo tangível com a criatura. Os cientistas não conseguiram fornecer uma explicação definitiva, e as imagens e vídeos que supostamente capturam o Yeti permanecem controversos e difíceis de verificar. A história do Yeti é um lembrete de quão pouco sabemos sobre os cantos mais remotos do nosso planeta. Enquanto alguns veem isso como uma simples lenda, outros acreditam que o Yeti é uma criatura real que continua escondida nas sombras das montanhas mais altas do mundo. Seja um mito, uma espécie desconhecida ou um protetor espiritual, o Yeti continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade e provavelmente continuará a ser objeto de fascínio e especulação por muitos anos. Se você ver outras histórias interessantes, pode me encontrar no meu canal YouTube, Frank Fernandes Story.